Presidente, vou fazer uma rápida prestação de contas da minha atuação nesses primeiros momentos de funcionamento dessa legislatura no Senado Federal. Eu apresentei e estou apresentando, na realidade, 5 projetos. Apresentei um projeto de lista dupla para o processo eleitoral. Eu acredito que esta ideia da lista única, que conseguiu maioria na Comissão da Reforma Política, não vai prosperar, nem no plenário do Senado e muito menos no plenário da Câmara. É a descaracterização das pessoas. É uma lista que reforça de forma absoluta a burocracia partidária. Ela será rejeitada pelo Congresso Nacional e seguramente será rejeitada pela cidadania. Tenho certeza que não prospera. Eu apresentei uma proposta intermediária, suportada nas ideias, senador Suplicy, do velho Guerreiro Ramos. Não se liquida de uma hora para outra um sistema vigente, porque isto leva ao caos. Nós criamos um sistema novo que, à medida que vai se afirmando, torna obsoleto o sistema anterior. A minha proposta é um sistema duplo, de lista aberta e lista fechada. Os eleitores votariam na lista fechada partidária e na lista aberta. 2 votos, por exemplo, a deputado federal. A proporcionalidade seria avaliada na lista fechada. Quantos candidatos o partido que recebeu o voto elegeria? Metade dos candidatos na ordem de precedência da lista fechada. A outra metade na ordem de sua votação na lista aberta. Eu, desta forma, estaria evitando o voto folclórico de protesto que faz com que a votação proporcional na lista aberta leve candidatos a se elegerem sem sufrágios e estaria reforçando a existência dos partidos, viabilizando o voto ideológico. Eu acredito que este sistema irá acabar por prevalecer. Eu já apresentei essa proposta quando estive aqui no Senado pela primeira vez e lembro que consegui aprová-la no plenário, naquela ocasião, com a unanimidade de votos dos senadores presentes. A outra proposta que apresentei diz respeito ao impedimento de parlamentares ocuparem cargos no Executivo e mesmo nas embaixadas. Nós estamos num regime presidencialista e, sobejamente, já sabemos que estas nomeações de parlamentares acabam servindo apenas para que governos cooptem o Congresso Nacional. Ficam praticamente donos dos mandatos dos sucessores dos ministros parlamentares nomeados, e isto prejudica sobremaneira a independência do Congresso brasileiro. Apresentei uma PEC nesse sentido. Por outro lado, observei que o Brasil realiza convênios e acordos internacionais que acabam dormindo por décadas nos escaninhos do Congresso. Inspirado num sistema que conheci no Congresso norte-americano, na companhia do Samuel Pinheiro Guimarães, formulei uma proposta que nós chamaríamos, como chamam os norte-americanos, de fast track. É uma tramitação rápida para aprovação de convenções internacionais das quais o Brasil tenha participado. Como é que funciona isso? Funciona tornando obrigatória a participação do Parlamento na elaboração das convenções. O Senado estaria sempre presente, a Câmara Federal também, não apenas os jovens rapazes inteligentes e competentes do Itamaraty. Nós estaríamos acompanhando, discutindo na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, e teríamos
uma vez firmado o convênio, a convenção, o tratado, 30 dias para aprová-lo, ou não. Se não fosse colocado em votação em 30 dias, nós teríamos, nesse fast track, a sua aprovação automática. Então, não teríamos mais estas aberrações de tratados engavetados por 15, 20, 30 anos, como o que aí, na semana passada, acabamos aprovando aqui no plenário, que dormitava nos nossos escaninhos há 16 anos. E existem tratados bem mais antigos. Além disso, verifiquei, experiência da convivência anterior e atual, que as tais sabatinas de membros das agências e mesmo de embaixadores nomeados pela Presidenta da República ou pelo Presidente da República da ocasião, acabam não existindo realmente no Congresso Nacional. Vi momentos em que a votação foi aberta antes que a sabatina ocorresse. E isso tudo acaba se transformando numa ridícula simulação, uma figuração de aprovação em sabatina. Enquanto em países, por exemplo, como os Estados Unidos da América, um ministro do Supremo Tribunal sofre uma investigação profunda e leva 6, 7, 8 meses para ser aprovado. Até as televisões são usadas para fazer defesa ou denúncias a respeito das qualidades e dos defeitos dos personagens. Aqui não. Nós estamos com uma ligeireza irresponsável, aprovando automaticamente tudo que os governos mandam. E não estou falando do nosso governo agora. Estou falando da sucessão de governos e do comportamento do Senado da República em relação a isso. Então, estimulado por algumas associações civis, elaborei um projeto que estabelece períodos de transparência, de publicação na internet, de possibilidade de manifestação da sociedade civil antes da sabatina, a publicação antecipada do relatório do senador encarregado de examinar a indicação presidencial, para que, publicada na internet, para que a sociedade civil possa se manifestar. E isso tudo tramita no Congresso Nacional, menos o fast track. O fast track eu já tinha apresentado à época em que fui senador da República e tive o prazer de vê-lo aprovado pela unanimidade do Senado. Mas como só acontecer, era fim de legislatura, eu assumi o governo do Estado do Paraná e a Câmara Federal engavetou o projeto, nunca tendo colocado em votação. Então eu repito isso agora, estou adaptando o texto da justificativa para a atualidade do momento em que vivemos. Finalmente, apresentei um projeto que também já aprovei no Senado da República, foi devidamente engavetado na Câmara Federal. Um projeto que regulamenta o direito de resposta. A lei de imprensa foi declarada inexistente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas hoje nós vivemos uma situação singular, porque os jornais, os rádios e as televisões podem bombardear um parlamentar ou uma pessoa comum que fica absolutamente desprotegida e sem nenhuma condição de responder à altura às acusações que sofre. Eu me permito, presidente, com a sua vênia, a fazer a leitura, não do projeto inteiro e os seus detalhes, mas da justificativa. A proposição que ora submetemos à apreciação desta Casa, tem por objetivo oferecer rito especial e célere às respostas a ofensas levadas à mídia, que até o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 130 pelo Supremo Tribunal Federal, eram submetidas à lei de imprensa. A propósito, em boa hora, nossa Suprema Corte considerou incompatível com o texto constitucional a mencionada lei de imprensa. Tratava-se de diploma anacrônico, concebido sob os influxos de um período autoritário,
De fato, sempre sobressaíram suas inconformidades com a Constituição em vigor e seus prefeitos democráticos, libertários e igualitários. Consideramos, porém, que a retirada do diploma legal do ordenamento jurídico deixou um vácuo que precisa ser preenchido com um novo marco normativo, consentâneo com a atual ordem constitucional. Esse novo regramento se faz necessário a fim de que sejam adequadamente disciplinadas as relações da mídia com a sociedade, de forma a assegurar justiça e segurança jurídica. Referimos-nos particularmente às regras que disciplinam o direito de resposta do ofendido. Em nosso entendimento, conquanto assegurado no plano constitucional, esse direito necessita de normas infraconstitucionais, de organização e procedimento, que tornem possível seu efetivo exercício. Consideramos que os códigos civil e penal não têm detalhamento suficiente para a especificidade dessa demanda. Neste sentido, o projeto que ora apresentamos à consideração dos ilustres pares tem por escopo tornar possível o que era praticamente inviável sob a égide da Lei 5.250 de 67, impedir que os agravos vinculados pela mídia, em qualquer de suas modalidades, permaneçam impunes. Nesse sentido, presta uma homenagem ao princípio do contraditório, ao garantir ao ofendido a possibilidade de apresentar dialeticamente as suas razões, a bem da veracidade das informações, da segurança jurídica e da paz social. Cumpre esclarecer que a proposição busca dar... Concedo mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir, senador. Cumpre esclarecer que a proposição busca dar concretude ao disposto no inciso 5º do artigo 5 constitucional. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E porque a resposta constitui direito fundamental, não se deve admitir obstruções que impeçam seu pleno exercício. Trata-se de conferir a um direito fundamental a eficácia e a efetividade que dele se esperam, consoante o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. São essas as razões que justificam a apreciação desse projeto de lei. Vossa Excelência permitiu a parte. Como não, senador, só, eu gostaria de chamar a atenção do plenário que amanhã eu estarei fazendo um pronunciamento mais longo a respeito da aprovação do trem-bala, do famoso trem-bala. Eu acredito que a presidente Dilma deve ser defendida das consequências do absurdo que foi essa aprovação. Eu quero falar sobre a qualificação e o envolvimento do principal defensor do projeto, o atual diretor-geral e, se não me engano, o presidente da ANTAC, que é um agente duplo, que ao mesmo tempo representa o setor privado e o setor público, e que pode deixar a todos nós que somos governo hoje, não apenas base do governo, somos governo porque acreditamos na presidenta Dilma, numa situação muito difícil. Eu não vou fugir à responsabilidade de me referir a esse assunto amanhã. Para concluir, vou conceder mais 2 minutos, espero que Vossa Excelência breve. Com a condescência do presidente, eu acedo uma parte ao senador Suplicy. Cumprimento o senador Roberto Requião pelo conjunto das proposições. Quero brevemente dizer que tem muita afinidade com os seus propósitos e, sobretudo, avalio que, se for para haver a lista fechada, nós precisamos ter um instrumento que, ao mesmo tempo, democratize a ordem das pessoas escolhidas. E por isso que eu, inclusive, propus que haja a realização de prévia na circunscrição devida e para todos os partidos, onde se permita aos filiados escolherem qual a ordem, ou quais os nomes que devem constar da lista, e, portanto, os mais votados
previamente seriam constantes da lista. Mas a colocação de Vossa Excelência é no mesmo espírito, é que se for para haver a lista fechada, deve haver um processo democrático e não fique apenas, digamos, na indicação da burocracia do partido. As demais proposições de Vossa Excelência também são muito adequadas, inclusive o direito de resposta às demais. Concordo e avalio que seja importante o depoimento que Vossa Excelência anuncia para o conhecimento dos senadores a respeito do que aconteceu com o trem-bala. Vossa Excelência sabe que eu votei favoravelmente e me parece que poderá ser algo significativo e importante para o desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro. Senador, Vossa Excelência sabe que na introdução da cota mínima de 30% por gênero, que na verdade se destinava à participação no Senado da República, eu defendi essa proposta, assim como a senadora Marta defendeu na Câmara Federal. Hoje, se nós tivéssemos lista aberta, eu estaria defendendo, nas listas de votação abertas, a participação igualitária de mulheres e de homens. Mas me causa espécie e estranheza essa proposta de colocar alternadamente um homem e uma mulher numa lista fechada. Porque nós estamos forçando uma eleição e sonegando da população o direito à escolha. Eu não vejo por que um plenário como esse aqui tivesse que ter uma presença de 50% das mulheres de forma obrigatória e não de 100%, de 80%, conforme a escolha do eleitorado e o peso das suas propostas para a sociedade no processo de escolha. Mas acho uma esdrúxularia Eu acho que temos que discutir muito isso e precisamos com mais racionalidade. Senador Moca, por que não 80% de mulheres no Senado da República ou na Câmara Federal? Mas tornar obrigatória numa lista fechada uma eleição em que se sonega ao eleitor, homens e mulheres, a possibilidade da escolha? Por que 50% de mulheres e não 51%, 60% e 70%? Eu acho que nós estamos ao sabor de alguns movimentos e oportunidades que precisam ser analisadas com mais cuidado. Permita, senador Requião, apenas gostaria de informar, só 10 segundos. Os minutos eu vou já, encaminhar a Vossa Excelência a cópia de aqui. Projeto sobre o mandato negociador, já também aprovado no Senado, que tramita na Câmara dos Deputados, que tem muito a ver com a proposição que anunciou do Fast Track. Mas Presidente, obrigado pela tolerância.